gente quer desejar uma boa noite para vocês que estão nos acompanhando nessa noite, né? A paz de Jesus, o amor de Maria. E hoje, de maneira muito, muito especial, né? A gente está aqui nessa live com o nosso querido amigo aqui, ó, irmãozinho, né? O Vanderlei. Vanderlei que de longa data muito nos evangelizou com as suas palavras, nas celebrações. Vanderlei da comunidade Coração Chagado, né? Vanderlei, bem-vindo à nossa casa para falar de um tema que, gente, maravilhoso. E a gente te acolhe aqui, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui conosco nessa noite. Obrigado, Fala, você e ao Moisés por me acolher aqui. E desejo a todos que nos acompanham a paz de Jesus, o amor de Maria, né? Como eu sempre digo, paz e bem. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite. Eu acredito que será maravilhoso, porque nós vamos partilhar a palavra de Deus. Não tem nada melhor do que partilhar a palavra de Deus. Mas eu sou grato por estar aqui e pelo convite, porque eu creio que Deus é mais. É verdade. E tudo tem um propósito, né? A gente sempre pensa assim, Deus ele não somente ele une as pessoas, mas eu sempre digo isso, né? Deus está unindo propósitos, né? Então o propósito que Deus colocou no seu coração de ser né, um evangelizador, né, aquele que conduz a palavra, aquele que conduz os ensinamentos de Cristo, da maneira como você conduz, porque, gente, o Vanderlei, não é porque eu estou aqui jogando confete, mas ele é uma pessoa muito estudada, é uma pessoa muito zelosa com a palavra, e é uma pessoa que, acima de tudo, vive de verdade o Evangelho, né, na sua vida de santidade, no seu testemunho, ele é autêntico, né, não fica se escondendo atrás, né, somente, né, das máscaras, mas o Vanderlei ele tem essa autenticidade, ele é uma pessoa de um coração muito bom. Então por isso que de repente o Senhor nos une nesta noite para que Ele traga dessa experiência e que juntos aqui, um pouquinho daqui com um montão daí, tem o Moisés que está nos bastidores que a gente agradece, está sempre aqui, ó, ele que cuida de tudo. Então a gente acolhe você nesta noite. Eu já te convido a compartilhar essa live, compartilha com as pessoas essa live, porque nesse momento, né, Vanderlei, tem muitas pessoas que estão necessitando de uma palavra, de um consolo, de uma oração. Então eu quero te convidar a compartilhar, vai lá correndo no compartilhar. Tem pessoas que montam uma sala de vídeo, eu não sei como que faz isso, mas eu já louvo a Deus porque muitas pessoas estão dizendo que é maravilhoso quando faz isso, porque acaba atraindo mais pessoas. Então eu digo a você, compartilha isso e com certeza vai ser uma noite muito, mas muito abençoada na presença do Senhor. E é importante compartilhar porque tantas outras pessoas são alcançadas, né? Paula disse, o meu nome, eu repito, né, Vanderlei, eu sou da comunidade Coração Chagado, uma comunidade católica em células, que temos como propósito, missão, alcançar, atrair e conduzir pessoas ao coração de Jesus. A Paula disse que eu a evangelizei muito, né? Mas hoje eu sou evangelizado também por ela, com o cantar dela, com o ministrar dela. Então a gente vê que nós aprendemos sempre uns com os outros. E isso é maravilhoso. A unidade da igreja. A unidade da igreja. É aquela... Hoje eu vi uma frase, na física, o corpo sustenta a cabeça. Mas na nossa dimensão aqui espiritual é o cabeça que sustenta o corpo, e o corpo que somos nós, esse corpo místico, né, Vanderlei? E o cabeça que é Jesus e nos conduz. Mas que coisa bonita é a unidade. Então, assim, por isso que é importante compartilhar. E assim, uma coisa que eu disse na última live com o Padre Cláudio, nós, né, Vanderlei, você vai confirmar isso, nós não estamos nos distantes porque uma câmera nos separa, mas nós estamos na sua sala, onde você estiver, no seu quarto, na sua sala, né? Onde quer que você esteja agora, nós estamos com você. Então ora conosco, participa conosco mesmo, de corpo e alma, porque para Deus não existe isso, tempo, distância, né? E a graça de Deus só vai entrar em nós se nós permitirmos. Então, se tiver coração aberto orando, a graça acontece. Amém. É porque às vezes a gente ouve e está ocupado com alguma coisa, então eu convido a você a parar por um momento para acolher a palavra de Deus, para orar. Isso é muito importante, porque às vezes nós ficamos ouvindo, mas distantes. É verdade. Porque a distância não é o que nós estamos aqui, você na sua casa e nós aqui na casa
da Paula, mas a distância é quando a palavra não cai em nosso coração. Então permita isso. Permita que a palavra caia no seu coração. Ore enquanto nós oramos também, porque Deus quer nos alcançar. Alcançar a mim, a Paula, a Moisés, nos alcançar você também, que está acompanhando, que está conosco. Não está acompanhando, está conosco orando juntos. Deus abençoe. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Pecado, o único pecado que não tem perdão. E nós queremos, assim, te passar essa palavra, meu irmão, porque essa é uma dúvida muito da igreja e compete muito a nos falar, porque domingo foi o domingo da misericórdia. Amém. E aí hoje a gente vem com essa palavra, não podemos fazer a live, não conseguimos fazer a live no sábado e no domingo, mas vamos fazer hoje essa palavra que, graças a Deus, ela vem de encontro ao nosso coração e vai trazer essa clareza para que você, meu irmão, se sinta digno da graça de Deus e saiba que não há distância, né, entre Deus e o homem, não há pecado, não há nada. Então vamos entender bem, porque nosso querido irmão vai proclamar essa palavra para nós nessa noite. Você dizia, eu lembrava, né, nós precisamos registrar a data, 22 de abril, porque hoje é dia do descobrimento do Brasil. Oh, glória! Olha, gente. Terra de Santa Cruz, irmãos. Terra de Eu lembrava disso hoje, né? A primeira missa celebrada no Brasil foi dada ao nome do nosso país, Terra de Santa Cruz. Nós não estamos num lugar qualquer. E é nessa Terra de Santa Cruz, é diante da cruz que o Senhor nos perdoa e nos quer dar essa vida plena. Aí eu venho falar do pecado contra o Espírito Santo. Eu só quero pegar o versículo que Jesus trata disso, né? Na verdade, são 10 versículos, mas eu quero tratar só um versículozinho. Marcos 3, versículos de 20 a 29 é todo o contexto, mas quero trabalhar só o versículo 29, porque esse é o nosso tema e a gente não pode estender. Eu não vou dizer o que eu penso. Eu gosto muito de estudar, como disse a Paula no início. Eu fui lá ver o que diz a igreja. Então eu trouxe o que diz alguns santos lá, alguns santos padres no início, escritores, trouxe o que diz Santo Agostinho, o que diz São João Paulo II e também São Tomás de Aquino, o que diz a doutrina católica. Isso é muito importante. E aí diz assim a palavra: aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, será réu de pecado eterno. Isso porque diziam que ele tem um espírito impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha o que Jesus está dizendo para aqueles homens que estavam com ele ali, os fariseus, estavam duvidando da ação de Deus na vida de Jesus. E Jesus vai dizer para ele: aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão. Será réu de pecado eterno. E justamente há uma dúvida, há sempre umas discussões. Por quê? Porque o que é esse pecar, né, essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa é uma grande dúvida que às vezes nós carregamos em nós. Então, o que a igreja ensina sobre a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa é a pergunta que eu quis responder. Então, os primeiros cristãos, os primeiros autores cristãos, entendiam essa passagem de modos diferentes. E tem vários nomes: ó, Santo Atanásio, Santo Hilário, Santo Ambrósio, São Jerônimo e São João Crisóstomo, por exemplo, identificavam como qualquer blasfêmia dita contra a divindade, distinguindo-a da blasfêmia contra a humanidade de Cristo. Então, pecar contra a divindade era, segundo esses homens, esses autores, santos padres, que, segundo eles, pecar contra a divindade era blasfêmia contra o Espírito Santo. Não era o pecado contra a humanidade de Cristo, porque Cristo era homem e divino. Então aqui se ele era homem e divino, se eu falar contra o divino, eu falo contra o homem. Se eu falar contra o homem, eu falo contra o divino. Então a gente vê que até a igreja foi formulando tudo isso, né? E um exemplo nós podemos pegar em Mateus 11:19. Vamos pegar porque é importante. Eu acho muito importante. Mateus 11:19 tem uma passagem que Jesus, e é por isso que esses santos padres vão dizer também, né? Olha o que vai dizer 11:19. Veio, aqui Jesus é chamado, na verdade, de comilão e beberrão. É verdade. Então ele diz que aqui não é pecado. Ao versículo 18. Veio João, que não come nem bebe, e dizem tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem
é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Então, eles dizem que esse não é um pecado contra o Espírito Santo, é um pecado contra o homem, Jesus. Mas quando você diz algo que é contrário às obras que Jesus realizava em nome do Pai, em nome de Deus, esse é o pecado contra o Espírito Santo. Então nós vamos caminhando e nós vamos dizer, aí vamos vendo que nesse sentido aqui é perdoável. Você dizer que Jesus era um comilão, um beberrão, amigo dos pecadores, isso é perdoável, segundo esses homens. Mas quando passaram a atribuir ao demônio as obras do Pai, já não é mais negar, né? Perdoado. Aí Jesus é esse negar a obra, né? Negar que é Deus. Então Jesus vai dizer, mas se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesta vida, nem na vindoura. Mateus 12, 32. Então você vê que o falar aí contra o homem Jesus, então não atribuir o pecado contra o Espírito Santo, mas você negar a obra, a graça de Deus, isso é um pecado contra o Espírito Santo. E é muito legal, eu pensava enquanto eu lia, meditava, estava tentando escrever algumas coisas, eu pensava nisso, isso é muito legal. Por quê? Porque hoje, vamos dizer, a gente vê poucas obras milagrosas, né? Sim, as coisas então, místicas. Então você pode falar, eu não peco contra o Espírito. Vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos fazer uma análise. Vamos analisando aí, também uma autoanálise, né? Porque às vezes nós precisamos olhar para dentro, às vezes não, geralmente temos que olhar para dentro de nós. Santo Agostinho associava este pecado imperdoável à impenitência final. Então você morreu em pecado, mortal dançou. Dançou, já. Isso segundo Santo Agostinho. Então, quando alguém persevera no pecado mortal até a morte, ele pecou contra o Espírito. Isso Santo Agostinho foi nos ensinando. Isto é, se opor à remissão dos pecados. Então não é, hoje, eu falar mal de uma obra, eu não vejo obra, então eu não estou pegando. Sim, quando eu nego a salvação, a remissão dos pecados. Acabamos de celebrar a Páscoa, né? Sexta-feira Santa, o Senhor deu a vida na cruz por nós, o seu sangue para a nossa remissão. Se eu nego isso, e morrer negando isso, é operada um pecado contra o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. É a tal da recusa da misericórdia, né? Recusa da misericórdia. Nós recusamos, não. E aí eu falei da indignidade, quando muitas vezes a gente coloca a nossa indignidade à frente do poder que Deus tem de perdoar, estou literalmente, né, pecando. Por isso tantas pessoas às vezes padecem e falam, não sou digno de ir à igreja, eu não sou digno de pôr os pés na igreja, eu não sou digno de nada. E é justamente por isso que nós temos que ir, porque a igreja é lugar de pecador. Santo só tem no céu. Só no céu. Você falando, eu lembrei de um rapaz que eu atendi em minha casa o ano passado, se eu não me engano. O rapaz esteve em casa, ele foi procurar o meu irmão e acabou que eu fui que atendi ele, um dependente químico. E sentado na minha sala, a gente conversando, e eu disse para ele que Deus o amava, que era para ele sair daquela situação, e fui exortando ele, e ele disse, para mim não tem jeito, não tem mais jeito. Eu não tenho solução, porque eu pequei contra o Espírito Santo. E aí eu comecei a entender, e aqui nada contra nenhuma religião, mas infelizmente algumas religiões colocam um peso, um fardo sobre as pessoas que elas não podem carregar. Colocaram na cabeça daquele rapaz, daquele jovem, fizeram usar a palavra correta, uma lavagem cerebral, dizendo a ele que ele não teria salvação. Meu Deus! E ele negava a palavra de Cristo que eu anunciava para ele. E ele foi embora negando, mas eu até hoje oro por ele, porque eu creio que ele precisa de conversão, mudança de vida. Mas o que é isso? Uma pessoa sem conhecimento da palavra, sem conhecimento da igreja, fala aquilo que pensa, por isso nós não podemos interpretar como a gente quer. Sim. Porque nós temos a igreja que nos ajuda a interpretar, a entender o que o Senhor quis dizer ali. Aí disseram para ele que ele não tinha salvação, que ele tinha pecado contra o Espírito Santo. E o pecado, sabe agora o pecado que ele disse que era do Espírito Santo? O adultério. Eu falei, se você se arrepender, Deus é rico em misericórdia, vai te perdoar. Eu falei, isso não é um pecado contra o Espírito Santo. Agora, se você permanecer nesse pecado, sim. Então, nós vamos vendo que o que nós vamos passando. E talvez você que esteja nos ouvindo também pense assim.
Não, nós precisamos renunciar ao nosso pecado, voltar para o Senhor, aceitar a misericórdia, o sangue derramado para a nossa remissão, para que nós sejamos salvos. Não quer ir para o inferno? Vive longe dos 10 mandamentos. Padre Paulo Ricardo nos ensina isso, sempre ele diz isso. Né? Não precisa fazer nada para ir para o inferno, só você morrer em pecado mortal. Por quê? É a renúncia desta salvação, é o pecado contra o Espírito Santo. Mas olha o que diz São João Paulo II, em sua encíclica Dominum et Vivificante. Ofender o Espírito Santo com as palavras consiste antes na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem. Olha o que diz São João Paulo II. Quando você recusa a salvação que Deus oferece ao homem, você está pecando contra o Espírito. Se Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado nem nesta vida, nem na futura, é porque esta não remissão está ligada com a sua recusa radical a converter-se. Então, eu e você, cada um de nós que estamos ouvindo, participando desse momento, que recusamos a conversão, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. É verdade. Veja quanta besteira a gente ouve, é tão simples, né? Deus. Simples no modo de entender. Então, quando eu recuso a me converter, a não acolher a palavra de Deus, eu estou pecando contra o Espírito Santo. E se eu morrer nesta condição, não tem perdão. Porque só existe perdão enquanto nós estamos vivendo. Morreu, acabou o perdão. É só o purgatório, né? Morreu, aí vai pro purgatório. Mas o purgatório ainda é para quem aceitou. Não, é pra quem aceitou. Peraí, Deus. Inferno mesmo. É lamentável. É verdade, porque gente. O purgatório é para quem se converteu. Sim. Porque o que é o purgatório? É pagar Estado, né? a pena. Então, eu estado mais para você de dor. De dor, porque você vai pagar a pena. É aquilo quando uma pessoa comete um crime, ela é julgada, o que ela paga é a pena, ela é perdoada. Então você fica preso 5 anos e 10 meses. Você está pagando a pena. O purgatório é isso, você é perdoado. Então, todos os nossos pecados confessados e perdoados, ele tem uma pena. É isso que nós vamos pagar no purgatório. Ou seja, até, né, a gente se arrependendo em último momento ali, a gente tem essa graça, né, da salvação, porém vamos ali passar pelo processo desse estado, né, de dor, purificação. de purificação, mas certos de que nós vamos contemplar, né, essa graça. A face de Deus. Exatamente. Agora, aquela pessoa que está no último suspiro e que nem assim não se submete a essa certeza, né, de que a misericórdia de Deus ela é maior do que aquele pecado, bendito pecado, infelizmente não tem salvação, né? Ou seja, tá nela, não é nem porque Deus não quer. Porque às vezes as pessoas, Deus sempre oferece a misericórdia. Exatamente. Então, na verdade, o que me vem assim no meu humilde entendimento, é questão de nós querermos, porque Deus quer a cada segundo da nossa caminhada, Deus quer sempre nos proporcionar o perdão. E assim, se nós nos dispomos, nós vamos continuar entendendo com a sabedoria, o entendimento carnal, vamos dizer assim, humano. E tudo fica mais complicado. Você falou de um rapaz que você teve uma experiência de vê-lo assim, recusar mesmo a misericórdia, porque as pessoas de falso entendimento, de um péssimo entendimento, trouxeram coisas tão sem fundamentos. E a importância de você ter alguém na sua vida, né, irmão, que possa te fazer entender, buscar conhecimento através de pessoas, né, através do sacerdote, né, da sua paróquia, através de pessoas que te acompanham espiritualmente. Aqui, ó, nós temos um grande, aqui o fundador da comunidade Coração Chagado, e tem um conhecimento, gosta de estudar, e isso é tão bom, porque a gente entende tantas coisas que, como você falou, né, irmão, não é difícil de entender, sabe? São coisas simples, mas a gente complica porque a gente está olhando com isso aqui, ó, com os olhos da carne. Com os olhos da carne. Mas quando a gente mergulha o nosso entendimento com o nosso coração espiritual, com a nossa alma, a gente vai compreender mais ainda o que Jesus está nos pedindo, está desejando para nós, né, meu irmão? Sim. Você disse algo que nós não conseguimos ver sem o outro, não conseguimos, eu não acredito nisso. olha o quanto nós estamos sofrendo por causa da quarentena. A gente não pode visitar o outro, não pode estar com o outro. A gente até dá um jeitinho aqui. Lá na comunidade
Ontem eu e a Lira conversando, falamos para os filhos do Carisma, podem vir visitar a Maria Helena, porque ela nasceu há quase 40 dias e ninguém tinha, só a madrinha teve em casa. Então, ontem nós falamos, podem ir, ontem teve 2 visitas, já tem visita, eu falei, o irmão, posso ir sábado? Eu falei, tá agendado. Pode agendar aí. Então veja que coisa, nós precisamos sim uns dos outros, porque como você disse, pessoas, e aí eu digo algo para vocês, eu digo na comunidade, eu preciso me aconselhar, mas com quem me aconselhar? Com quem me leva para Deus. Exatamente. E às vezes nós não nos aconselhamos, e aí desculpa papais e mamães, nem com pai e com mãe. É verdade. Porque às vezes não tem a compreensão de Deus para nos orientar naquele momento. Exatamente. Então é muito importante que nós sempre busquemos pessoas que nos levem para Deus. E aí, terminando, Papa Pio XII, ele diz assim, talvez o maior pecado do mundo de hoje, olha, Pio XII diz, seja que o homem tenha começado a perder o sentido do pecado. O Papa Pio XII isso aí quando? Na década de 30, 40. Imagina. Do século passado. Ele diz, talvez o maior pecado do mundo de hoje seja que o homem tenha começado a perder o sentido do pecado. E aí eu quero fazer essas palavras minhas. Talvez o maior pecado do mundo de hoje seja que o homem perdeu o sentido do pecado. Hoje o homem perdeu o sentido do pecado. Esse é o maior pecado do mundo. E um doente que não reconhece a própria enfermidade rejeita os remédios que poderiam servir para a sua cura. Se eu não reconheço que sou pecador, que estamos no pecado, eu não aceito Jesus Cristo, que é o remédio para a cura do meu pecado e do seu pecado. Olha que coisa. Isso é profundo. Então, a partir desses ensinamentos, e dos ensinamentos de Santo Tomás de Aquino, a igreja enumera 6 espécies de pecado contra o Espírito Santo. E eu termino com eles. O primeiro é desesperar. Quando eu me desespero da salvação, eu peco contra o Espírito Santo. O segundo, quando eu quero combater a verdade conhecida. E qual é a verdade conhecida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade conhecida é Jesus. Quando eu quero combater a verdade, eu peco contra o Espírito Santo. A presunção é outro pecado contra o Espírito Santo. Depois, quando eu vivo da obstinação, eu peco contra o Espírito Santo. E morrer na impenitência final. Então veja os pecados contra o Espírito, irmãos. Esses são pecados que nós temos que fugir deles. Quantas vezes nós estamos desesperados se seremos salvos ou não? Eu digo sempre, é fácil ser salvo. 10 mandamentos. Só que hoje nós esquecemos os 10 mandamentos, né? A gente fica no primeiro e no segundo e esquece os outros. Tem que lembrar todos os 10. Por quê? A gente não peca. Agora, nós fazemos de forma muito simples, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo. Então eu acho que roubar o próximo não é pecado. Porque eu esqueci do mandamento. Em pequenos detalhes, quando a gente quer ser esperto, né, passar na frente ali em algumas situações da nossa vida, nós já estamos roubando. Essa situação que nós estamos vivendo, por exemplo, aí, o álcool gel lá em cima, o valor, quantas coisas, botijão de gás, isso é um pecado gravíssimo, porque eu estou lesando o direito do outro de obter aquilo. Então, estou vendo que quanta coisa, esse desesperar a salvação, quando as pessoas estão desesperadas, será que eu serei salvo, que eu não serei salvo? Meu irmão, se você vive segundo os mandamentos, aleluia, vou para o céu. Glória a Deus. Não tenho dúvida disso. Começa assim, irmãos. Depois a presunção de salvar sem merecimento. Eu e você não merecemos nada. Saibamos isso. Salvação é misericórdia, é bondade divina de Deus para com cada um de nós. Então, se você nega essa misericórdia, se eu nego essa misericórdia, nós pecamos contra o Espírito Santo. E se morremos negando, nós perdemos o céu. E como você disse, foi Papa Pio XII. Pio XII que disse a frase: o homem perdeu... Ele diz que talvez o maior pecado do mundo de hoje, naquela época, né? Seja o homem que tenha começado, seja o que o homem tenha começado a perder o sentido do pecado. E hoje eu digo o seguinte, talvez o maior pecado do mundo de hoje é que o homem perdeu o sentido do pecado. Você acha, irmão, na sua
no seu olhar clínico, né, como missionário da palavra, né, de uma comunidade que, graças a Deus, contribui muito para a igreja, você acha que é possível? E eu digo isso porque com certeza algumas pessoas estão nos vendo nesta noite e talvez estão pensando em filhos, em maridos, nos esposos, nos seus parentes, nas pessoas da sua família. Você acha que é possível reencontrar novamente, que essas pessoas se reencontrem, aquelas que perderam, né, esse entendimento do que, isso é pecado, isso não é pecado não, isso daí Deus perdoa. Sim. Você acha que é possível que a humanidade venha novamente, que regresse para esse entendimento, para essa compreensão do que é estar na graça? Você como Jesus Cristo no alto da cruz lá, que olhou para um lado, olhou para o outro, tinha 2 homens pecadores, ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que você pensa com relação a isso? Eu não tenho dúvida, porque é a misericórdia de Deus. Agora, para isso acontecer, é preciso que eu, você, meu irmão, minha irmã, seja canal da graça, seja testemunha de Jesus Cristo. Nós precisamos dar o testemunho. O problema eu sempre disse isso nos grupos de oração, quando eu conduzia grupo de oração, eu dizia isso. Né? Qual é o maior problema? Eu vou no grupo de oração, eu louvo, eu canto, estou lá na comunidade, na grande célula, etc. e tal. Saí de lá, eu sou outra pessoa. Quando eu era criança, eu tinha roupa de missa. Eu era pequeno, minha casa, nós éramos 6 irmãos, bem pobrezinhos, né? Então tinha aquela roupa que nós íamos na missa. Chegava na missa, guardava, podia sujar. Para outra semana até só tinha. E assim, se nós nos dispomos, nós vamos continuar entendendo com a sabedoria, o entendimento carnal, vamos dizer assim, humano. E tudo fica mais complicado. Você falou de um rapaz que você teve uma experiência de vê-lo assim, recusar mesmo a misericórdia, porque as pessoas de falso entendimento, de um péssimo entendimento, trouxeram coisas tão sem fundamentos. E a importância de você ter alguém na sua vida, né, irmão, que possa te fazer entender, buscar conhecimento através de pessoas, né, através do sacerdote, né, da sua paróquia, através de pessoas que te acompanham espiritualmente. Aqui, nós temos um grande, aqui o fundador da comunidade Coração Chagado, e tem um conhecimento, gosta de estudar, e isso é tão bom, porque a gente entende tantas coisas que, como você falou, né, irmão, não é difícil de entender, sabe? São coisas simples, mas a gente complica porque a gente está olhando com isso aqui, com os olhos da carne. Com os olhos da carne. Mas quando a gente mergulha o nosso entendimento com o nosso coração espiritual, com a nossa alma, a gente vai compreender mais ainda o que Jesus está nos pedindo, está desejando para nós, né, meu irmão? Sim. Você disse algo que nós não conseguimos ver sem o outro, não conseguimos, eu não acredito nisso. olha o quanto nós estamos sofrendo por causa da quarentena. A gente não pode visitar o outro, não pode estar com o outro. A gente até dá um jeitinho aqui. Lá na comunidade, ontem eu e a Lívia conversando, falamos para os filhos do Carisma, podem vir visitar a Maria Helena, porque ela nasceu há quase 40 dias e ninguém tinha, só a madrinha teve em casa. Então, ontem nós falamos, podem ir, ontem teve 2 visitas, já tem visita, eu falei, o irmão, posso ir sábado? Eu falei, tá agendado. Pode agendar aí. Então veja que coisa, nós precisamos sim uns dos outros, porque como você disse, pessoas, e aí eu digo algo para vocês, eu digo na comunidade, eu preciso me aconselhar, mas com quem me aconselhar? Com quem me leva para Deus. Exatamente. E às vezes nós não nos aconselhamos, e aí desculpa papais e mamães, nem com pai e com mãe. É verdade. Porque às vezes não tem a compreensão de Deus para nos orientar naquele momento. Exatamente. Então é muito importante que nós sempre busquemos pessoas que nos levem para Deus. E aí, terminando, Papa Pio XII, ele diz assim, talvez o maior pecado do mundo de hoje, olha, Pio XII diz, seja que o homem tenha começado a perder o sentido do pecado. O Papa Pio XII disse isso aí quando? Na década de 30, 40. Imagina. Do século passado. Ele diz, talvez o maior pecado do mundo de hoje seja que o homem tenha começado a perder o sentido do pecado. E aí eu quero fazer essas palavras minhas. Talvez o maior pecado do mundo de hoje seja que o homem perdeu o sentido do pecado. Hoje o homem perdeu o sentido do pecado. Esse é o maior pecado do mundo. E um doente que não reconhece a própria enfermidade rejeita os remédios que poderiam servir para a sua cura. Se eu não reconheço
que sou pecador, que estamos no pecado, eu não aceito Jesus Cristo, que é o remédio para a cura do meu pecado e do seu pecado. Olha que coisa. Isso é profundo. Então, a partir desses ensinamentos, e dos ensinamentos de Santo Tomás de Aquino, a igreja enumera 6 espécies de pecado contra o Espírito Santo. E eu termino com eles. O primeiro é desesperar. Quando eu me desespero da salvação, eu peco contra o Espírito Santo. O segundo, quando eu quero combater a verdade conhecida. E qual é a verdade conhecida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade conhecida é Jesus. Quando eu quero combater a verdade, eu peco contra o Espírito Santo. A presunção é outro pecado contra o Espírito Santo. Depois, quando eu vivo da obstinação, eu peco contra o Espírito Santo. E morrer na impenitência final. Então veja os pecados contra o Espírito, irmãos. Esses são pecados que nós temos que fugir deles. Quantas vezes nós estamos desesperados se seremos salvos ou não? Eu digo sempre, é fácil ser salvo. 10 mandamentos. Só que hoje nós esquecemos os 10 mandamentos, né? A gente fica no primeiro e no segundo e esquece os outros. Tem que lembrar todos os 10. Por quê? A gente não peca. Agora, se nós fazemos de forma muito simples, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo. Então eu acho que roubar o próximo não é pecado. Porque eu esqueci do mandamento. Em pequenos detalhes, quando a gente quer ser esperto, né, passar na frente ali em algumas situações da nossa vida, nós já estamos roubando. Essa situação que nós estamos vivendo, por exemplo, aí, o álcool gel lá em cima, o valor, quantas coisas, botijão de gás, isso é um pecado gravíssimo, porque eu estou lesando o direito do outro de obter aquilo. Então, estou vendo que quanta coisa, esse desesperar a salvação, quando as pessoas estão desesperadas, será que eu serei salvo, que eu não serei salvo? Meu irmão, se você vive segundo os mandamentos, aleluia, vou para o céu. Glória a Deus. Não tenho dúvida disso. Começa assim, irmãos. Depois a presunção de salvar sem merecimento. Eu e você não merecemos nada. Saibamos isso. Salvação é misericórdia, é bondade divina de Deus para com cada um de nós. Então, se você nega essa misericórdia, se eu nego essa misericórdia, nós pecamos contra o Espírito Santo. E se morremos negando, nós perdemos o céu. E como você disse, foi Papa Pio XII que disse a frase: o homem perdeu... Ele diz que talvez o maior pecado do mundo de hoje, naquela época, né? Seja o homem que tenha começado, seja o que o homem tenha começado a perder o sentido do pecado. E hoje eu digo o seguinte, talvez o maior pecado do mundo de hoje é que o homem perdeu o sentido do pecado. Você acha, irmão, na sua... no seu olhar clínico, né, como missionário da palavra, né, de uma comunidade que, graças a Deus, contribui muito para a igreja, você acha que é possível, e eu digo isso porque com certeza algumas pessoas estão nos vendo nesta noite e talvez estão pensando em filhos, em maridos, nos esposos, nos seus parentes, nas pessoas da sua família. Você acha que é possível reencontrar novamente, que essas pessoas se reencontrem, aquelas que perderam, né, esse entendimento do que, isso é pecado, isso não é pecado não, isso daí Deus perdoa. Sim. Você acha que é possível que a humanidade venha novamente, que regresse para esse entendimento, para essa compreensão do que é estar na graça? Você como Jesus Cristo no alto da cruz lá, que olhou para um lado, olhou para o outro, tinha 2 homens pecadores, ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que você pensa com relação a isso? Eu não tenho dúvida, porque é a misericórdia de Deus. Agora, para isso acontecer, é preciso que eu, você, meu irmão, minha irmã, seja canal da graça, seja testemunha de Jesus Cristo. Nós precisamos dar o testemunho. O problema eu sempre disse isso nos grupos de oração, quando eu conduzia grupo de oração, eu dizia isso, né? Qual é o maior problema? Eu vou no grupo de oração, eu louvo, eu canto, estou lá na comunidade, na grande célula, etc. e tal. Saí de lá, eu sou outra pessoa. Quando eu era criança, eu tinha roupa de missa. Eu era pequeno, minha casa, nós éramos 6 irmãos, bem pobrezinhos, né? Então,
tinha aquela roupa que nós íamos na missa. Chegava na missa, a gente guardava, podia sujar. Para outra semana até só tinha roupa de missa, né? Eu venho para cá e eu coloco o paletó. Eu saio daqui, eu tiro o paletó. E aí, o paletó é que é santo. Eu sou o demônio. Às vezes nós, junto com os irmãos, nós somos bênção, mas na nossa casa nós somos o cão. Eu sempre digo, tá na igreja, Deus seja louvado, irmão, você é uma bênção, você é a paz. Chega em casa, chuta o papagaio, o cachorro, o marido, o filho, a esposa. Como que o outro vai mudar de vida? Então assim, o meu testemunho, o nosso testemunho, precisa gritar para as pessoas. Olha, e isso grita em mim, irmãos. Grita em mim. Eu ouvi uma pregação do Frei Gilson essa semana, e nós passamos lá, foi passado para todos os filhos do carisma a ouvir sobre uma nação santa começa com as famílias santas. Meu Deus. E aí ele vai usar a família de Santa Zélia e São Luís, né, os pais de Santa Teresinha. Nossa. Uma vida simples, mas uma vida de testemunho. De Para nós termos ideia, eu fiquei impressionado, né? Santa Teresinha, por exemplo, a família dela, São Luís e Santa Zélia, tiveram 9 filhos. 4 foram abortos espontâneos. Sabe qual filha foi Santa Teresinha do Menino Jesus? A 9ª. Meu Deus. Se ele tivesse desistido no primeiro aborto, no segundo aborto, nós não teríamos uma doutora da igreja como Santa Teresinha. Como ela, doutora. Talvez aquilo que nós também, eu não quero ter filhos, eu não sei o que, etc. e tal. Talvez nós estamos deixando de dar um filho para a igreja. Exatamente. Um santo para o mundo. É o nosso testemunho. Isso vai mudar e transformar todo mundo. As pessoas precisam olhar para mim, para você dizer, ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu gosto do Moisés. Você nunca tem visto Moisés, porque ele é um homem de Deus. Que coisa. Vanderlei, e para quem nos assiste, né, pessoal... Pra cá, ó. Apareça, Moisés. Vou aparecer aqui, Moisés. só pra gente ser breve, então. Eu tava ali nos bastidores, né? Boa noite, gente. Então, assim, você falou um pouco aí dos 10 mandamentos, né? E aí você falava também, assim, da experiência com Cristo. Mas a gente pode também resumir, assim, na própria história de Cristo, né? É tentar ser um Cristo no dia de hoje, né? Sim. Porque Cristo foi aquele que... Ele foi humano em tudo, exceto no pecado. E aquilo que você falava junto com a Ana Paula aqui inicialmente, a gente perdeu o sentido do pecado. Então, assim, o que é perder o sentido do pecado? A gente acha que tudo tá certo, tudo pode, tudo eu posso, né? Eu sou livre para fazer qualquer coisa. Assim, a partir do momento que eu não tenho experiência com Deus, eu não conheço os 10 mandamentos, eu tenho uns olhos vendados para isso, né? Mas a partir do momento que eu busco, né? Porque isso é natural do ser humano, que ele vem